Senhoras e senhores, bem-vindos ao mundo encantado das redes sociais. A partir de agora, prometo levar você a uma viagem a esse mundo encantado, de alegria, de adrenalina, de muita história de vida. Nesse exato momento, o canal do Vaqueiro chega até você. Hoje eu tenho uma história muito importante para compartilhar com todos. A história do fundo do poço. Quem já esteve lá alguma vez no fundo do poço? E o importante, Renatinha, dessa reflexão é que o fundo do poço é interpretado de várias maneiras por várias pessoas. Um homem bem-sucedido, dono de muitas posses, foi ao fundo do poço e começou a murmurar. Começou a reclamar, dizendo que andava num carro antigo, só de 2 portas, que estava comendo aquela comidinha simples, arroz, feijão, de vez em quando uma misturinha, e ganhava um salário de R$ 2.000. Aquilo mexia muito com ele, porque tinha de tudo: mansão, fazenda, casa com 5, 6 quartos. Imagine morar em uma casa só com um cômodo. Aquele era motivo dele reclamar de dia à noite, porque estava no fundo do poço. E de repente ele encontra um mendigo, e o mendigo diz: me indica onde é esse fundo do poço que eu quero ir. Moral da história, gente: o que para você é ruim, muitas pessoas andam sonhando por ter pelo menos a metade daquilo que você tem. Amanhã é um dia de muita reflexão. Amanhã é dia de finados. E eu conto sempre aqui essa parábola, essa passagem, porque estava lá um chinês colocando um prato de arroz lá na lápide do seu ente querido, e foi uma pessoa e disse: ei, você acha que o seu ente querido vai vir comer esse arroz quando? Ele olhou para o rapaz, ponderou e disse: no mesmo dia que os seus vierem cheirar as flores que você está colocando aí. Então, gente, eu quero deixar hoje algumas chaves para que você abra portas, a porta do amor, da confiança, do carinho, e principalmente a porta de agradecer pelo que você já tem. Tantas pessoas hoje não teve a oportunidade de respirar, tomar uma água, um cafezinho, né, Renatinha? Mesmo no calor, mas um cafezinho. Para muitos, o que é motivo de reclamação, para outros seria o maior sonho. Então, gente, em vez de você iniciar o dia reclamando, inicie agradecendo. Hoje vou passar diferente aqui na frente da câmera, viu? Ao vivo é assim mesmo. Hoje, recebendo essa moça que falou para mim assim: Cléo, hoje eu quero com emoção. O pessoal disse que queria hoje a nossa entrevista com emoção. Renatinha, primeiramente, muito obrigado. Que Nossa Senhora Aparecida te abençoe sempre, que você continue Amém. Com essa humildade, com essa resiliência, com esse jeito simples, né, de viver, de tratar seus amigos. Eu acho isso muito importante. Então, bem-vinda ao programa do Vaqueiro. Obrigada, Vaqueiro. É um prazer estar aqui, né? Esse programa maravilhoso. Eu sempre acompanho e você está de parabéns, viu? Obrigado. Eu costumo falar em meus pensamentos que o melhor tempo é o tempo de Deus. Estive um tempo organizando uma vinda sua aqui com o Eduardo, não deu certo. Depois estava colocando com também, depois foi com Tairone e deu certo, porque o tempo de Deus é o melhor tempo. No momento certo acontece, né? Acontece as coisas. Eu quero, primeiro, a primeira pergunta, né, que já é carro-chefe aqui do nosso programa: como é que a música chega na sua vida? Como é que você encontra a música? Conta um pouco aí como é que foi a Renatinha no campo musical. Como é que você encontrou a música? Na verdade, a música me encontrou, né? Desde criança, eu tinha um sonho de ser cantora. E aí eu já vinha pensando, olha, na cabeça de uma criança pensar, para mim ser cantora eu preciso ter música. E aí eu comecei a criar música. Só que eu comecei a escrever, porque eu ficava esquecendo. Eu disse: rapaz, eu fiz uma música, mas eu esqueci.
Aí eu comecei a escrever com 11 anos. E daí então eu fui fazendo músicas, porque eu pensava, assim que eu conseguir montar uma banda, eu já tenho minhas músicas, então dá para começar, né? E aí não parei. Eu confesso que as músicas eram muito ruins, mas todo início é assim, né? A gente tem que batalhar, correr atrás e melhorar cada dia, né? E hoje eu vou mostrar para vocês aí algumas composições minhas, autorais, que vai estar inclusive no nosso próximo CD, Brega da Renatinha 2.0. Eu acompanhava ali o seu release de História de Vida, fiquei muito encantado, porque como é bom a gente saber que nosso Sergipe tem artistas, né, do seu nível, mas com muita humildade, com muita simplicidade. E eu noto assim em você, no seu estilo, você começou já no arrocha, ou você começou com MPB, com sertanejo, com funk? Qual foi o seu primeiro encontro musical? Então, eu comecei com MPB. Eu acho que a maioria dos cantores começam no MPB, né? Você vai lá, uma voz de MPB e violão. na igreja. Também. Já começam lá. Também eu cantava na igreja católica, lá em Poço Redondo. Eu nasci em Poço Redondo. Só que eu moro em Canindé já há 8 anos. Bastante tempo, né? Eu já me sinto um pouquinho canindéense também. E gloriense, porque eu só vivo aqui. Praticamente todo final de semana a gente tá por aqui. E é isso. A gente começou no MPB. Em 2022 a gente começou no Arrocha, né? Eu me identifiquei bastante com a Arrocha. E daí então a gente tá nessa. Massa correndo demais. atrás. Agora, quando a gente fala de música, aí vem o MPB, vem o arrocha, vem vários gêneros musicais, então eu vou colocar você agora na berlinda. Eu quero que você fale para mim aí quem é o cantor ou cantora que lhe inspira, já que você começou no MPB, agora está no arrocha, e agora, quem é o cantor que lhe inspira ou cantora? Hoje em dia, Pode ser no modo geral. Marília Mendonça, né? Eterna Marília Mendonça. Sempre me inspirou, porque através dela várias mulheres começaram a ser vistas, porque antes era muito tabu, né? E depois dela, realmente abriu portas pra gente. Então, eu me inspiro bastante nela. E na atualidade, esses cantores aí da atualidade? Então, eu gosto muito de David Novaes, Heitor Costa, Micael Santos, enfim, Natanzinho Lima também, né? E alguns sertanejos, tipo Jorge Mateus, enfim, vários cantores me inspiram pela história de vida, né? Eu estava hoje acompanhando um vídeo lá do Luan Santana, e eu quero que você preste bastante atenção nessa pergunta que eu vou te fazer. O Luan Santana hoje é um meteoro, é uma raridade da música, é uma realidade do nosso Brasil, que o homem estourou em tudo, na internet, na televisão, no rádio, em tudo, o grande Luan Santana é estourado. E ele estava em um podcast dando uma entrevista, concedendo uma entrevista, e o entrevistador perguntou como foi o início dele, se ele já tinha aquele dom de cantar, se ele já tinha aquela voz maravilhosa, como é que foi o início lá do Luan Santana. E eu quero que você preste atenção, porque ele falou assim, que estava viajando com seu empresário em algumas cidades, com os CDs, né, como antigamente antes das redes sociais, eram os CDs, né, Sim. CD, fita, o disco de vinil, e ele visitando as rádios, aí o empresário dele foi conversar com o proprietário da emissora, só que por a emissora ser um pouco pequena, tudo que eles conversavam, o Luan Santana ouvia aquela conversa. E eles conversando lá, e ele de cá com o videozinho albuçado ali para saber o que estava acontecendo. E de repente a dona da rádio disse, ó, ele tem quantos anos? Ele é muito menino, uma voz muito feia a voz dele. Rapaz, ele sozinho que canta, é? Eu acho melhor, será que não é melhor ele fazer uma dupla não? Olha, faz assim, na minha rádio ele não vai tocar. Quando ele melhorar, aí ele vem com outro cantor, aí faz uma dupla, vem aqui e a gente toca a música dele. Por enquanto, nós vamos tocar a música dele. Aí eu te pergunto, imagine a dor que ele saiu daquele lugar, porque todos nós iremos sempre melhorar. A Renatinha de hoje não é a Renatinha de 10 anos atrás, de 5 anos atrás. Cada dia a gente vai melhorando, evoluindo, ouvindo pessoas que entendem, igual você está com a turma que entende aí, o Eduardo, o nosso amigo Tairone, essa galera que entende do que é música, o que é mídia. A gente, além de ter o nosso dom, também temos que ouvir, para cada dia mais evoluir. Eu costumo dizer que o ser humano nunca queira ser copo cheio, porque o copo cheio não cabe mais nada. Mas eu pergunto para você, na sua dinâmica com uma moça de pés no chão, aqui de uma cidade, de uma região que é simples, aqui no nosso Nordeste, nosso Sergipe, como é que você se sentiria por uma situação daquela? E se você já passou, porque isso chama-se as portas fechadas da vida,
as pessoas que são negativas, que é botar nós lá para baixo. Se acontecesse isso, ou se já aconteceu com você, como você se viraria para desdobrar uma situação dessa? Então, é muito triste, a gente fica muito triste com a situação, mas já passei por algo parecido. Mesmo? Já. Logo no início, quando eu cantava MPB, eu fiz um show lá num espaço que tinha acabado de abrir. Ainda era muito nova. Aí um cara falou assim, eu fui depois que eu terminei o show, fui para um outro estabelecimento, para comemorar, né? Isso. E aí um cara falou assim, aquela menina que tava cantando lá não canta nada. Eu não sei porque ela tava Você fazendo. soube ou ouviu? Eu ouvi, só que ele não percebeu que eu tava lá. Então é a história de Luan Santana, versão Sergipe. Aí eu ouvi, eu disse, caramba. Aí eu desanimei, né? Eu era muito nova, não tinha maturidade suficiente para suportar ouvir aquela crítica e eu parei de cantar. Foi mesmo. Parei por um tempo. E aí depois eu voltei fazer aula de música, inclusive lá com o professor Jonas, lá em Canindé, Jonas Santana. Comecei a fazer aula com ele, ele começou a me incentivar, vamos por aqui, vamos por aqui. E foi aí que a gente também conseguiu achar meu estilo musical, que foi a rocha. E depois de um tempo, vamos dizer assim, um ano, que estava fazendo aula, eu fui fazer um show lá na minha cidade, Canindé, e esse cara estava lá. Eu terminei de cantar, aí ele, rapaz, está cantando muito. O que foi que você fez? Eu estudei, né? Então, Mas é isso aí. Ele não sabe que eu ouvi naquele dia, mas eu guardei na mente. E o elogio dele, para mim, foi muito bom. Foi muito bom, porque eu disse, caramba, eu consegui quebrar uma barreira. Que ele falou uma coisa e agora ele está falando outra, positiva, né? verdade, eu quero saber de você, internauta aí, se você é uma pessoa que anda curando as pessoas ou adoecendo. Quero deixar aqui um lembrete a todos os artistas, né? Eu que tenho muito tempo que vivo com muitos artistas, que já vi lá iniciar, já vi crescer bastante, mas parece que é do ser humano, a gente parece que dá mais atenção para as coisas negativas. Por exemplo, você coloca um vídeo na rede social, você tem 90 comentários positivos, se você receber 2 negativos, você fica ali sabendo por quê, fica encucado, é capaz até de dormir. Você vê, o que é uma crítica, fazer com que um artista dessa, vocês vão ver já do que o Vaqueiro está falando, pensar em parar. Então, com esse exemplo dela, eu quero mostrar a você que sempre acompanha nosso trabalho, não deixe nem a crítica, nem o elogio te paralisar. O elogio também demais paralisa a gente, porque se achamos na zona de conforto. Então, todo dia eu aprendi com a vida, deveremos melhorar, ouvir as pessoas, ouvir opiniões. A pessoa lhe fala uma coisa, você escuta. Se você põe em prática e vê que não é sua praia, você sai. Mas eu acho que ninguém tem o direito de dar opinião na vida de ninguém se você não conhece a história daquela pessoa. Se você convive com a pessoa, se você vê, você tem moral e autenticidade para dar uma dica. Mas se você, cara, não anda com aquela pessoa, não sabe como aquela pessoa vive, como é que você está apto a dar uma crítica tão dura de dizer fulano de tal não presta para cantar? Então, vamos hoje ter muito cuidado no que a gente fala, que a nossa boca tanto edifica como danifica, né? Então, um abraço para todos, vamos sempre pensar no melhor. Renatinha, agora vai vir a virada de chave dos artistas, que é o cover artísticos em alguns locais, porque você vai cantar em um barzinho, o início ali é assim, no barzinho, é num aniversário, numa formatura, numa cavalgada, as festas mais aqui regionais. E hoje o comerciante diz, ô Eduardo, ô Tairone, eu só tenho aqui R$ 500, como é que faz? Aí hoje você tem aqui um tecladista, que é 200, 300, não sei quanto é, tem um baixista, tem um pessoal com um som, ou seja, o artista paga para trabalhar. Aí agora tem essa modalidade que é o cover artístico, mas eu quero aqui abrir o coração das pessoas. Alô Júnior, Cia das Bebidas, um abraço. Quando você vê um artista da sua região, ontem, para você ver como sua mensagem, como sua vinda está sendo tão abençoada no meu programa, que ontem teve a apresentação lá em Itabaiana, para curtirem Henrique e Juliano, R$ 280, para você entrar no local lá e ainda paga bebida, comida e tudo. Aí você vai para um estabelecimento, vai com a sua família, está lá uma cantora nessa pegada, aí diz, vai ser R$ 5 de cover artístico, o cara pega e vai embora. Eu fico triste, gente, em vez de você estar gastando, investindo dinheiro lá com tantos cantores, torcendo por pessoas lá na Fazenda, no Big Brother, vamos torcer por nossos artistas, vamos lá onde está tocando, você pagar um cover artístico com carinho, com amor. Como é que